Nós sabemos que existem muitas pessoas que nascem com um determinado sexo biológico, mas que na sua alma, na sua essência, não se identificam com aquele sexo. É como se a sua alma tivesse o sexo oposto. Mas como é que a espiritualidade vê essa questão dos homossexuais, dos transexuais e assim por diante? Por que exatamente que isso acontece? Quando nós vamos encarnar, nós temos sempre um preparo encarnatório. Nesse preparo encarnatório, que mais ou menos vai delimitar como é que vai ser sua vida, os principais acontecimentos, aquelas experiências que você precisa passar, qual que vai ser o sexo biológico, qual que vai ser a altura, questões de saúde. E quando a gente fala da definição do sexo biológico, é uma questão muito importante na hora de você fazer o planejamento encarnatório, porque nós estamos falando de duas energias muito distintas, que é a energia masculina e a energia feminina. Quando você encarna com uma ou com outra, você em geral vai ter experiências de vida muito diferentes, a começar por esse aspecto energético. Então a sociedade já mais ou menos que diferencia homens de mulheres e o papel de cada um, a família também define esses papéis e assim por diante. Mas a gente tem que perceber o seguinte, que o espírito, a nossa alma, a nossa essência mesmo, ela não tem sexo. O espírito não tem sexo. Então quando a gente vai encarnar e nós vamos definir o nosso sexo, nós estamos definindo uma das questões que fazem parte de uma experiência específica aqui na Terra e de um atributo que faz parte do corpo, de um atributo que faz parte do ego. Nós tendemos a encarnar várias vezes com um mesmo sexo. Por exemplo, vamos imaginar aqui que hoje eu encarnei com um homem. Existe uma tendência de que nas últimas vidas eu tenha encarnado como homem também, ou que venha a encarnar como homem. Por que isso? Porque a gente passa a querer resolver certas questões espirituais dentro de um determinado sexo primeiro. Então você vai ter todas aquelas experiências, compreender, você vai errar, você vai acertar, você vai encarnar de novo, mas dentro daquela energia, né, dentro daquela força masculina ou feminina. Só que num determinado momento é importante que você, no seu aprendizado espiritual, você troque de sexo. Então que você passe de homem, por exemplo, para mulher. E você vai encarnar então num outro corpo com o sexo oposto. Só que é muito comum que você já esteja, após algumas encarnações num determinado sexo, vamos dizer assim, acostumado com aqueles traços, aquela energia, vamos dizer aqui masculina, por exemplo, né? De você estar acostumado com a energia masculina, os traços masculinos, a personalidade masculina, mas de repente você falou, agora chegou a hora de eu experimentar uma vida com corpo feminino. Está na hora de eu experimentar essa energia feminina, de eu lidar com essa energia diferenciada. Então você vem com um corpo feminino. Só que muitas vezes a gente percebe o seguinte, né? Que a gente nasce e temos muito de nós do que fomos na vida passada. Então se você é um espírito que ainda está trabalhando, por exemplo, a sua violência, a sua raiva, né? Está trabalhando nisso, você encara novamente com aquilo, com aqueles traços que você ainda está trabalhando, que você ainda está desenvolvendo dentro de você. E da mesma maneira, se eu tenho traços muito fortes, por exemplo, de masculinidade, eu vou ter uma tendência a continuar refletindo esses traços na minha próxima encarnação, ainda que eu nasça com um corpo feminino. E se nós repararmos bem na sociedade que a gente vive, nas pessoas, em nós mesmos, nós vamos perceber que dentro de cada um de nós existem tendências, energias, tendências, perfis que são muito masculinos e outros que são muito femininos, e todos convivem dentro de nós. Então a gente vive mais ou menos como um grande arco-íris, né? ou tons de cinza. Só que tem pessoas que acabam ficando mais para um lado, vamos dizer, né? O preto, o branco e o cinza. Alguns ficam lá mais para o preto, outros ficam mais para o branco, outros ficam mais no cinza. Mas nós temos essas tendências porque nós estamos trabalhando energia masculina e feminina ao longo de várias encarnações. Então quando a gente não nasce
É muito difícil que você nasça, vamos dizer assim, no aspecto psicológico, de energia, de frequência que você vai viver, 100% masculina ou 100% feminina. Não, a gente tem uma mescla, então na nossa vida às vezes a gente age com energia masculina, às vezes tem momentos que você age com energia feminina e assim por diante, isso é natural. Além dessa situação, pode acontecer também que no processo reencarnatório haja uma decisão consciente de que você quer viver este conflito, ou que você de alguma forma precisa viver este conflito. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que está encarnado aqui e que ela tenha sido homofóbica, tenha feito aí horrores com pessoas que eram homossexuais durante sua vida. Então ele bateu, ele desprezou, ele humilhou, ele matou, sei lá o que ele fez, que ele era homofóbico, não aceitava a homossexualidade de forma nenhuma e acabou causando danos a outras pessoas, magoando outras pessoas, e no momento em que ela vai reencarnar, ela então entende que ela precisa trabalhar aquele aspecto dentro dela e ter um aprendizado, trabalhar muitas vezes um karma que ela criou dentro daquela situação. Então ela pode nascer com uma tendência homossexual na sua próxima vida, para que ela justamente, sendo homossexual, possa encontrar na vida dela pessoas homofóbicas, conflitos sociais, todas as dificuldades que às vezes o homossexual vai ter na sua vida por preconceitos sem sentido da própria sociedade. Então essa pessoa acaba aprendendo, tendo um aprendizado que foi trazido pelo seu karma nessa questão de ter esse conflito entre o seu corpo físico e a sua tendência de alma, de vontade de alma naquele momento da energia que você está trabalhando. Ou ainda pode acontecer também alguns planos reencarnatórios compulsórios, aqueles que a alma não participa praticamente no plano, ela não está preparada para isso, ela está ainda num nível muito apegada a vícios, muito apegada ali a frequências muito baixas, e alguns espíritos de luz projetam a sua vida compulsoriamente. E a alma às vezes vem não concordando em vir com um corpo biológico de determinado sexo. Então a alma, ela fala, eu quero vir como mulher. Mas nesse projeto encarnatório, por vários motivos espirituais, ensinamentos que ela precisa ter, ela vem como homem. Então quando ela vem, ela nasce com o corpo masculino, mas ela nunca concordou antes de vir em ter esse corpo masculino. Ela queria realmente o desejo de ter o corpo feminino, criando também este tipo de conflito por uma não compreensão espiritual da sua necessidade de aprendizado nessa encarnação. Então, as situações espirituais são várias, mas o mais importante no final é entendermos que todos esses processos são naturais, que a homossexualidade é natural, ela sempre existiu na história da humanidade e precisamos respeitar o momento espiritual de cada um, a encarnação de cada um, a escolha de cada um, as necessidades e aprendizados de cada um. Então, a alma vai encarnar várias vezes com sexos diferentes aqui nesse nosso planeta, mas tudo isso é um atributo do corpo e precisamos aprender que o nosso espírito vai muito além do chamado gênero nessa terra. E nós precisamos aprender a viver em sociedade sem preconceitos, e compreender que nós também temos, em momentos encarnatórios, aqueles momentos de maior conflito entre o nosso corpo biológico e aquilo que a gente estava desejando egoicamente ou intimamente vivenciar como um determinado energia masculina ou feminina. Mas nós estamos aprendendo justamente a unir essas duas energias dentro de nós também e sabermos atuar com um tipo de frequência, outro tipo de frequência, de acordo com as necessidades da vida e de acordo com os ensinamentos mais altos. Se você veio comigo até aqui, então deixe o seu like, subscreva-se no canal e a gente se encontra logo mais nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço, muita luz e até já!